Olá, meu nome é Leandro, bem-vindos ao meu canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas se não tiver, a gente vai falar sobre isso também. Eles perceberam que o cenário está um pouco diferente, né? Eu vim para um sítio de um amigo da família para poder gravar esse vídeo, porque eu acho que a natureza, ela traz um equilíbrio e quando a gente quer falar sobre assuntos sérios, delicados, a gente tem que recorrer a ela para que traga um pouco mais dessa naturalidade e também dessa espontaneidade e reconhecer que nós somos animais, né? Somos seres humanos, que muitas vezes a gente acaba se desconectando da natureza, o que acarreta vários outros problemas para a nossa existência. Então eu resolvi gravar aqui, nesse ambiente super harmônico, embaixo de uma árvore incrível, com algumas vacas e bois passando por aqui. Pode ser que vocês vejam eles ali atrás em algum momento. Você tá boa? Gracinha, gente, sério. Bom. Nesse vídeo nós vamos falar sobre saúde mental, que é um assunto extremamente necessário e a gente precisa tocar nesse assunto cada vez mais. Quem me conhece sabe que eu gosto de assuntos variados e o canal SOS Astral ele surgiu com um intuito simples, mas um pouco pretensioso, que é de levar astral para as pessoas. Seja através da astrologia, seja através de outros conhecimentos que eu tenho interesse, enfim, trazer reflexões para que as pessoas possam viver melhor e se autoconhecerem, é exatamente essa a proposta. E eu acho que esse canal tem tudo a ver com saúde mental também, porque as pessoas, quando elas saem daqui, existe ali um efeito terapêutico e muita gente se sente bem depois que assiste algum vídeo, se conhece um pouco melhor, então eu acho que é relevante falar sobre esse assunto aqui. E nós estamos em setembro, que é um mês dedicado à conscientização e também ao apoio, ao auxílio de pessoas que estão passando por um sofrimento psíquico tão grande a ponto delas considerarem dar um fim às suas próprias vidas. E por que a saúde mental ela é tão negligenciada no mundo? Por que as pessoas consideram as doenças, os transtornos, os desequilíbrios psíquicos inferiores aos físicos, por exemplo, como a gente costuma dizer? Por que alguém, quando diz que está com câncer, as pessoas dão apoio, as pessoas falam, não, faça o tratamento, você precisa se cuidar. E quando alguém diz que tem depressão, isso é frescura, isso é falta de serviço. Por que nesses casos, por que a saúde mental ela é menos importante e ela não é levada tão a sério? É extremamente necessário entender que a saúde, assim como o ser humano, precisa ser entendido de uma forma integral. Não existe essa dualidade entre corpo e mente. Não existe isso. A gente é um só. Um inteiro, uma unidade. E aquilo que a gente pensa influencia sim na nossa saúde física. Assim como o contrário. Então a gente tem que mudar um pouco a nossa concepção de achar que o que é físico é mais importante do que é psíquico. Porque quando isso aqui não está funcionando bem, o resto não funciona bem. Então por que a saúde psíquica, por que a saúde mental ela é tão negligenciada? Esse vídeo é um pouco para poder chamar a atenção em relação a isso, porque eu sei que existe um estigma muito grande, mas não falar sobre isso não quer dizer que vai desaparecer, não falar sobre isso não quer dizer que as pessoas vão se sentir melhor na pele delas. É necessário tocar nesse assunto para poder trazer reflexão, para trazer entendimento sobre si mesmo, sobre seus próprios sentimentos, inclusive. Sabe aquela frase, corpo são, mente sã? Pois é. O contrário também é válido. Mente sã, corpo são. É extremamente curioso porque o brasileiro é considerado como um povo extremamente feliz, alto astral, pessoas receptivas, e eu realmente acho que nós somos isso tudo mesmo. Só que existe uma outra realidade um pouco distante, bastante ambígua na verdade, que mostra que a saúde mental do brasileiro não é das melhores não. Na América Latina, nós somos o país líder em número de casos de depressão. E na América geral, né, considerando a América Central e também a do Norte, nós estamos em segundo lugar, só perde para os Estados Unidos. Segundo a OMS, 5,8% da população brasileira sofre com depressão. Isso dá aproximadamente 12 milhões de pessoas. Isso as pessoas que foram diagnosticadas e todas aquelas outras que por conta de todo esse estigma não são diagnosticadas, não procuram psicólogo, não procuram uma ajuda e sofrem caladas.
transtorno de ansiedade, que afeta 9,3% da população brasileira. Isso equivale a aproximadamente 19,4 milhões de pessoas. Nós somos preparados desde criança para várias coisas, mas a gente nunca foi ensinado a ter educação emocional, especialmente por conta de toda uma questão histórica, né? O machismo, que impede que os homens expressem os seus sentimentos. Inclusive, essa própria atitude faz com que muitos deles não procurem ajuda. Então, os diagnósticos de depressão geralmente são muito superiores no caso das mulheres, porque as mulheres elas procuram mais ajuda. Elas procuram mesmo se cuidar. Já os homens têm essa defasagem do tipo, depressão é frescura, isso não é coisa de homem. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Quantas vezes os sentimentos dos homens foi tolhido, foi encarcerado, digamos assim, por conta de uma sociedade que adoece. A gente lida razoavelmente com as doenças que são consideradas físicas, mas também seguindo muito uma lógica medicamentosa. Estou com uma dor de cabeça, vou lá, tomo um remédio. Estou com alguma coisa no meu corpo, eu vou lá, o médico me abre, faz uma operação, repara, ajusta, corta, retira aquela área que não está muito funcional no seu corpo e pronto, você se recupera. Toma remédios e tudo dá certo. Essa é a lógica da saúde física, que geralmente a gente faz. Muitas vezes se automedica, inclusive. Agora, como que faz para poder lidar com a saúde mental? Você vai simplesmente abrir a cabeça da pessoa e tirar dali o agente causador da depressão? Você vai abrir a cabeça da pessoa e encontrar o ponto específico aonde está causando ansiedade na pessoa? A lógica não funciona para as doenças, para os transtornos mentais. Na verdade, existem sim 2 agentes bem complicados de eliminar. Eles são bem resistentes e que eles podem sim agravar bastante os quadros de depressão, ansiedade e outros transtornos. O primeiro deles é a ignorância e o segundo é o preconceito. Acontece que os desequilíbrios de ordem mental eles não são tão pontuais quanto, por exemplo, as doenças consideradas físicas. Eles dizem muito de uma experiência, de uma vivência e da habilidade da pessoa, que é extremamente subjetiva, de lidar com frustração, de lidar com perda, de lidar com dor. Isso diz muito da vivência, da existência dela como sujeito. E cada um lida de uma forma. Cada um sabe onde dói mais. Cada um sabe onde é delicado tocar. Cada um sabe onde aquilo ali pode ser um gatilho, aquilo ali pode ser algo complicado que vai me trazer sentimentos negativos, a ponto, inclusive, né, se você pensar numa linha do tempo, porque as coisas não surgem do nada, as pessoas não cometem suicídio do nada, existe uma história, a história do sujeito que precisa ser vista, né, que precisa ser olhada, que a gente tem que ter esse olhar empático, porque diz muito sobre o fim. As campanhas, especialmente sobre Setembro Amarelo, elas falam muito sobre o alerta para que a pessoa não cometa, para que essa pessoa tenha ali um auxílio, para que as pessoas ao redor observem, comecem a ficar mais atentas a esse tipo de situação. Só que a gente tem que pensar que o que leva essa pessoa a chegar a esse ponto. E é um pouco sobre isso que eu quero dizer nesse vídeo, né? Eu quero trazer reflexões para vocês entenderem como anda a saúde mental no mundo, no Brasil, e como que isso tem adoecido as pessoas. Que não é uma coisa do dia para a noite. Não é uma coisa que simplesmente pode ser ignorada também, porque está afetando a todos nós. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem depressão. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos um caso de alguma situação próxima a você, de alguém que cometeu suicídio, por exemplo. Então esse assunto é muito relevante, nós temos que sempre tocar nessa tecla. E eu não sei se te contaram, mas você é um ser humano. Se você não sabia dessa, surpresa, você é um ser humano. E só por isso você veio equipado com todos os sentimentos, inclusive aqueles que você considera como positivos e também aqueles que você considera como negativos. Existe sim essa idealização da felicidade eterna, onde todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, onde ninguém pode demonstrar que está triste, que está angustiado, ninguém pode mostrar a vulnerabilidade do ser humano. A gente tem que estar sempre pleno o tempo todo, a gente tem que estar sempre radiante. A gente não pode dar nenhum motivo para as pessoas questionarem a nossa saúde, questionarem a nossa vida. E esse é um processo de adoecimento. Existe uma idealização da felicidade, existe
uma pressão social para que a gente seja feliz o tempo todo, para que a gente esteja radiante o tempo todo, para que a gente não demonstre o nosso lado mais sombra, como se fosse possível viver apenas as emoções positivas. Existe inclusive uma positividade muito tóxica que anda acontecendo por aí, de uma forma geral no mundo, onde todo mundo é estimulado a usar a hashtag gratidão, o que eu acho sensacional, mas o perigo mora logo ao lado, quando a pessoa acredita que ela deve focar a atenção dela apenas aquilo que ela considera positivo, ignorando totalmente, colocando por debaixo do tapete os sentimentos negativos, aquelas angústias, aquele sentimento ruim de alguma coisa da existência, né? De dúvidas, de anseios, de situações mal resolvidas, de perdas. O problema se encontra em negligenciar essas partes, em negligenciar esses sentimentos que fazem parte da gente, mas que a gente tema sempre em esquecer, ou pelo menos tema bastante em reconhecer que eles fazem parte da gente. E quando a gente começa a focar só no que é bom e esquece de analisar, de olhar, de recepcionar mesmo, sabe? De falar assim, vem cá, tristeza, por que você está me trazendo isso? Por que eu estou sentindo essa ansiedade? Por que eu estou sentindo essa angústia? Lidar com tudo isso é importante, é inteligência emocional. Diferente de ignorar, por exemplo, porque isso atrofia a nossa própria capacidade de lidar com os desafios da nossa vida. Não enxergar que aquilo ali existe não vai fazer isso diminuir de tamanho, não vai fazer isso se resolver. Isso vai estar ficando recalcado ali de alguma forma, que isso vai aparecer em outro momento para você, numa outra situação, numa outra roupagem, mas vai continuar te importunando, enquanto você não olhar de frente para aquilo e resolver. Então existe uma positividade muito tóxica na cobrança pelo alto astral, pela felicidade constante, e a gente esquece de que nós somos seres humanos e que a gente também fica mal, a gente também fica triste e que está tudo certo sentir isso. Esse jogo, que é bastante doentio e bastante parcial, inclusive, da vida perfeita, são as redes sociais. Ali todo mundo posta a sua face mais bonita, mais sorridente, com os amigos mais belos, mais animados, mais divertidos, com as roupas mais caras, mas ninguém mostra as parcelas pagas do iPhone, ninguém mostra os problemas com a família, ninguém mostra, sei lá, sabe, todas as inseguranças e às vezes a falta de autoestima, inclusive, que a pessoa sente profundamente, mas está lá, posando lindo nas redes sociais. Então é importante ter esse filtro, não do Instagram, mas o filtro crítico de usar essas redes com consciência. Falando um pouco sobre a lógica da psiquiatria, antes dos anos 50, o estudo, o saber psiquiátrico era voltado especialmente ali para os casos de loucura, para aquelas pessoas que tinham um comportamento que fugiam do normal, da normalidade estabelecida ali na época. Depois dos anos 50, com o surgimento dos medicamentos psiquiátricos, essa lógica mudou. A psiquiatria ela mudou completamente a sua forma de atuação e ela começou a atuar muito fortemente na sociedade de uma forma geral, medicamentalizando casos comuns, de pessoas que às vezes nem precisavam, nem apresentavam um transtorno, uma doença necessariamente, mas era medicamentado. Então, estou passando por uma perda, por um luto muito grande, beleza, toma ali um calmantezinho para você poder lidar com essa situação melhor. E assim é até hoje. A gente vê essas coisas acontecendo cada vez mais. As pessoas, de uma forma geral, elas não querem ter que lidar com esses sentimentos do pacotinho, digamos assim, negativo. As pessoas não querem sentir a dor, a angústia, a perda. É tão mais fácil você comprar ali na farmácia um remedinho que te deixa meio à parte do mundo, que corta aquela dor imediatamente. Isso, em algum momento, vai ter um efeito, não só químico no nosso corpo, como também na nossa forma de encarar a vida, na nossa resistência e habilidade de ser resiliente também com os desafios que surgem para a gente. A gente fica meio dependente. E isso é uma realidade cada vez mais constante. O tanto que a indústria farmacêutica lucra absurdamente com a remediação dos nossos sentimentos mais comuns, muitas vezes. Não estou dizendo nem dos casos patológicos, mas de situações da nossa vida, do nosso cotidiano, que não carecem necessariamente de um medicamento para poder nos auxiliar, mas ainda assim a gente usa a mesma lógica que a gente usa os medicamentos
para qualquer doença, para qualquer mal-estar físico que a gente tem. Afinal, para que sofrer, né, gente? Sendo que na farmácia você encontra ali um medicamento, uma pílula milagrosa que vai tirar todo esse sentimento ruim de você. Vai sim, vai tirar o sentimento, mas a causa vai continuar ali, por debaixo dos panos, até você conseguir elaborar e lidar com ela. E eu tenho a plena consciência de que os medicamentos, eles são extremamente necessários em casos graves, urgentes, onde a pessoa precisa realmente de uma ajuda química para ela conseguir reagir e aderir a outros tratamentos. Uma psicoterapia, por exemplo, ou alguma outra terapia integrativa, qualquer coisa que faça com que a pessoa tenha mais qualidade de vida e saiba lidar com aquilo de uma forma mais funcional e não medicamentosa simplesmente. Então os medicamentos são sim muito importantes, mas o uso excessivo que eles estão sendo empregados, a gente vê cada vez mais médicos indicando remédio, fazendo diagnósticos rápidos, sem analisar o histórico da pessoa, sem analisar a vida da pessoa, simplesmente, você tem depressão, você tem ansiedade, o seu filho tem TDAH. As crianças sendo medicamentadas, sabe? Para poderem ali se encaixar num sistema que não consegue acolher elas. Um sistema onde as crianças precisam seguir normas rígidas, onde elas precisam estar literalmente controladas. Então eu fico pensando até onde realmente existem ali casos de algum transtorno e até onde existe uma tentativa de controle, não só de crianças, mas de todos nós. Analisem bem. Eu gosto de trazer essas reflexões porque existe sim muitos interesses por trás de toda essa indústria de medicamentos, por toda essa indústria da indústria da loucura, né? Se você for olhar bem, uma indústria que te induz a algum diagnóstico psiquiátrico e que automaticamente é necessário você utilizar um medicamento para que você fique bem. Desde quando? Inclusive, observem bem a nomenclatura dos medicamentos: antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos. Esse prefixo anti fala sobre oposição, ou seja, algo que está sendo ali combatido, como se fosse uma lógica de um antibiótico. O antibiótico realmente é um medicamento que você usa para poder eliminar um agente biológico que está causando uma infecção no seu corpo. Isso acontece com os antidepressivos? É um remédio que mata a depressão? É um remédio que mata a ansiedade? Não é bem assim que as coisas acontecem. Esse nome ele foi adotado para os medicamentos psicotrópicos em inspiração aos antibióticos da época. Então observem como que existe todo um jogo também, né, que a gente leva a crer, que é bastante enganador, de que o antidepressivo ele vai curar a sua depressão. O que esses medicamentos na verdade fazem é alterar ali a dinâmica do nosso cérebro, alterar a química cerebral, eles atuam no sistema nervoso central, e isso faz com que a gente tenha estados alterados de humor. Eles inibem, eles estimulam, eles sedam quando for necessário, dependendo do tipo de medicamento. O que nós vemos, entretanto, é um uso indiscriminado dessas substâncias, onde o medicamento ele não é uma parte do tratamento, e sim a única solução para poder resolver o problema. E não resolve. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Aonde isso tem a ver com o Setembro Amarelo? Bom, essa é uma visão muito pessoal que eu tenho, tá? De que o mundo que nós vivemos, ele está adoecido. De que a sociedade, a cultura, todo esse ritmo aceleradíssimo que nós somos expostos, cobrados, pressionados, para ter um desempenho incrível, para poder sermos bonitos, belos o tempo todo, jovens o tempo todo, inteligentes, conectados, 100% disponíveis. Tudo isso causa uma fadiga mental, uma estafa física, que faz com que a gente viva muitas vezes como se fossem uns robozinhos, umas maquininhas, sem personalidade, sem opinião própria, porque cansa ter que se posicionar num mundo assim, né? É difícil ter voz ativa quando você está exausto demais, já incluso no sistema, né? Então cada um sabe onde dói, cada um entende que a gente faz parte de todo esse sistema e que é necessário muitas vezes ter que trabalhar, ter que sustentar a família, mas é importante nesse meio do caminho a gente encontrar formas da gente não adoecer, porque esse é um processo, esse processo de adequação ao que estamos vivendo é o que acaba levando a gente a adoecer. Porque muitas vezes vai contra a nossa verdade, vai contra o nosso querer, vai contra o que é natural pra gente, o que é bom pra gente, o que traz felicidade, traz satisfação.
E como que muita gente lida com essa insatisfação? Usando medicamentos, se entorpecendo, tantos jovens que usam drogas, bebidas. Você acha que isso é só por diversão? Ou porque é um movimento, é uma resposta para a fuga daquilo que elas não querem ter que lidar? Porque o mundo está muito difícil para lidar. E o mais interessante, ao mesmo tempo assustador, é que o mundo constrói uma imagem tão assim, perfeita, porque ele gosta bastante da perfeição, que a gente acaba acreditando, que ele nos leva a acreditar, que quem é o problema aqui não é ele, somos nós mesmos. Cada um que é inadequado, cada um que não é produtivo o suficiente, cada um que não consegue se encaixar. Então, se você está doente, que pena. Você é que não está dando conta, né, querido? Você que é fraco, você que é insuficiente. Ou seja, além de todas essas questões, vem toda essa pressão também. Ela se sente incompreendida, como se o que ela está vivendo ali fosse apenas dela e que mais ninguém no mundo está vivendo isso. Justamente porque se cria essa imagem plástica de felicidade. Cria-se essa imagem de que todo mundo é feliz. Basta olhar no Instagram. Quem que vai desconfiar do Instagram? Ninguém vai desconfiar do Instagram. Você está lá feliz, você acha que ela tem problema? Você acha que a vida dela passa por dificuldades? Que nada, ela é perfeita. Não é assim que eu te vejo? Pois é. Tudo isso cria um jogo que adoece as pessoas. Se adaptar a esse meio, se adaptar a tudo isso e não ouvir sua própria voz, ser silenciado, gera um processo de adoecimento. Quantas pessoas vivem um sofrimento profundo, agudo, caladas, silenciadas? Que na rua elas mostram um sorriso, em casa elas estão totalmente destruídas. Quantas pessoas fingem socialmente estarem bem, quando na verdade não estão? Quantas pessoas perdem a sua autenticidade ao longo da vida para essa cultura de massificação? Quantas pessoas suportam viver essa vida? E quantas pessoas largam mão e acham que morrer é a melhor solução? O número é alarmante. Se vocês procurarem dados, vocês vão ver que existe sim uma pandemia silenciosa, mas que, por algum motivo, vai contra essa imagem de mundo feliz, né? Que foi criado por aí. Porque uma coisa não bate com a outra, os dados não batem. Eu acho isso interessante ser falado, porque é algo inerente a todos nós. E quando eu te falo de Setembro Amarelo, parece que a gente está falando de um grupo de pessoas assim, sabe? Bem distante de nós, especialmente na área da saúde. Inclusive, essa é uma questão para os próprios psicólogos, que eu vejo constantemente essa ideia, que eu não sei de onde surgiu, de que os psicólogos, quando eles formam, quando eles estão ali atuando, são pessoas acima da humanidade. São pessoas que elas não adoecem, são pessoas que elas não podem sofrer, são pessoas que elas estão imunes à humanidade. Elas estão imunes aos sentimentos negativos. Existe essa imagem de que quando você forma, você se tornou um ser humano à parte. Como se o conhecimento que você absorve ali durante a graduação te fizesse impermeável a qualquer questão psicológica, a qualquer desequilíbrio. Sendo que são humanos tratando humanos, com as suas questões pessoais, com as suas questões subjetivas, e que a gente precisa também ser cuidado muitas vezes, por isso que é tão necessário o psicólogo também fazer terapia. Mas não, geralmente cria essa imagem de que é todo mundo muito maravilhoso, bem da cabeça. E eu não gosto muito dessa imagem de perfeição, justamente porque cria uma pressão muito grande nas pessoas, sabe? E isso impossibilita que muitas delas expressem aquilo que elas têm para poder expressar, seja o sentimento negativo que for. O que eu proponho aqui então, que eu acho que é uma mensagem muito primordial do Setembro Amarelo, é que não só em setembro a gente fique comovido com as pessoas, que a gente reconheça que algo está muito errado no mundo, mas que a gente tenha realmente empatia para entender o que se passa na vida do outro, de entender que aquilo que não nos faz sofrer pode ser sim um elemento para outra pessoa sofrer. Não precisa de muita coisa para poder ser terapêutico, vocês entendem? Tem essa ideia toda da psicologia, de tratar, que é realmente importante em vários casos, mas nós temos tantos outros mecanismos, tantos outros meios para poder trabalhar terapeuticamente esse resgate da gente. Quem nunca ficou felizinho vendo um filme? Quem nunca ficou felizinho ouvindo uma música? Comendo brigadeiro, beijando na boca, sei lá.
Tem várias coisas que nos fazem ter saúde, que nos fazem se sentir mais conectados. Mas se você achar que é interessante, se você achar que precisa elaborar algumas coisas em você, por que não também terapia? Por que não procurar um psicólogo, procurar ajuda? Não tem vergonha nisso. Talvez assim a gente consiga compreender que o suicídio em si, ele é um longo caminho de adoecimento, um longo caminho de perda de sentido na vida. E que a pessoa ela pode estar passando por uma situação extremamente delicada e não saber, ou pelo menos não conseguir enxergar naquele momento, possíveis soluções. Quando a gente está ali no sofrimento, isso qualquer pessoa, a gente tem a mania de acreditar, tem o hábito de acreditar que aquilo nunca vai passar, de que aquilo vai ser algo eterno, mas tudo passa. Talvez assim a gente tenha um pouco mais de empatia para poder auxiliar, para poder ser mais perceptivo sobre os sentimentos das outras pessoas. Não só ficar bonitinho postando post de Setembro Amarelo nas redes sociais, mas ter uma responsabilidade emocional pelas pessoas também. Tem uma coisa que é muito real e que eu concordo plenamente, é que a saúde mental não é responsabilidade do psicólogo e nem do psiquiatra apenas. Saúde mental é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós temos uma parcela muito importante nesse trabalho, nessa tarefa. Talvez assim a gente tenha um pouco mais de humanidade, que a gente consiga receber melhor as nossas vulnerabilidades, para que a gente consiga perceber que a dor do outro, por mais que às vezes não seja a dor que nos causa ali uma aflição, é a dor dele, faz parte da história dele, faz parte da subjetividade dele e que eu não vou desprezar, eu não vou criticar, eu não vou falar que isso é fraqueza, eu não vou falar que isso não é importante. Se você é uma pessoa que está passando por um sofrimento constante e que você chegou à conclusão de que dar um fim na sua vida é a melhor solução, você precisa de ajuda. E não tem vergonha nenhuma pedir ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós nos sentimos mal, todos nós nos sentimos angustiados. Você não está sozinho nessa. Você não está desamparado. O que você sente é possivelmente o que muita gente sente ao redor do mundo. Você não está desconectado do todo. Talvez nesse momento você não consegue se reconhecer mais. Talvez nesse momento o mundo, de uma forma geral, te fez despersonalizar, te fez perder o sentido. Então você olha para os lados e não vê sentido nas coisas. Mas a gente está cocriando o tempo todo. A gente está ressignificando a nossa vida o tempo todo. E tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte: não há bem que para sempre dure e não há mal que nunca se acabe. Tem inclusive um pensamento que eu gosto muito, que ele é budista, que ele fala sobre essa impermanência da vida, de que tudo está mudando, que nada é fixo. A única coisa que não muda é a própria mudança. Ou seja, os ritmos. Está aqui em cima, está aqui embaixo, está muito feliz, depois está muito triste, está mais ou menos, né? E assim é a vida. E ter essa resiliência, procurar ajuda quando você sentir que não está dando conta de lidar sozinho, é um sinal de muita coragem. E eu sei que você tem. Então é isso, gente. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe aqui alguns relatos seus em relação a isso. É importante, é legal, é terapêutico falar sobre tudo isso. E se você realmente quiser uma ajuda profissional, se você realmente quiser um auxílio mais próximo, aqui embaixo, no descritivo, vão ter alguns contatos de telefone, enfim. Eu tenho certeza que na sua cidade deve ter algum centro, deve ter algum CRAS, deve ter alguma instituição que podem te ajudar a lidar melhor com essa situação. O vídeo fica por aqui. Tchau.